Olá pessoal, Gabriel aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vamos lá. Tópico 5: internet. Vamos falar sobre essa nossa queridinha nossa que a gente não vive mais sem. Beleza, como que surgiu essa nossa queridinha? Da onde que veio a internet, essa ideia? Tá? Ela surge em contextos militares, especialmente o exército americano, né? Lá na década de 60, né? Quando havia um temor, né, da guerra nuclear, né? Porque se houvesse uma guerra nuclear lá, como a gente está tendo medo hoje, uma guerra nuclear também, acabaria o planeta. É simples assim. Então eles queriam ter alguma inteligência que não fosse interceptada. Né? Pensa, por exemplo, uma torre de rádio. Né? Se eu quero me comunicar via rádio, se eu derrubo a torre de rádio, acabou. Acabou, nada vai ser transmitido dali. Né? Televisão também, eu tenho uma torre ali de TV, né? Derrubou ali, acabou. Então o que eles queriam? Uma comunicação descentralizada, em que se eu quebrasse algumas emissões daquilo, a informação achasse outra rota para chegar até lá. Então vamos lá. Então, as pesquisas queriam desenvolver uma comunicação onde não existisse um ponto central, né? Que não colapsasse o sistema de comunicação. Então, lá na década de 60, né, em 1962, eles criaram a CCD, Cadeia de Comunicação Distribuída, que era um monte de computador, né, ligado por linha telefônica e que dividia o volume de dados, né, em pacotes, né, e ia despachando eles nessas linhas telefônicas até o destino. Né. E o conceito de pacotes até hoje na internet é utilizado e é muito importante. Tá? A gente vai voltar, vai falar sobre pacotes outras vezes nessa aula. Então, beleza. Nesse modelo, né, vamos supor ali, tem ali o desenho, vamos prestar atenção aqui nas casinhas, né? Eu tô ali na casa A, eu mandei ali uma mensagem ali para casa F, né? E aí, o pessoal ali, né, do exército inimigo descobriu, né, que eu mandei essa mensagem e quis cortar as comunicações diretas para casa F, né? E cortou ali da A para F e da D para F. Aí eu fiquei de boa, porque eu sei como funciona o CCD. Aí o CCD, o que ele faz? Esses pacotes eles vão sendo enviados para a rota mais rápida possível. Né? Então, no caso, ela ia do A para D, do D para E, do E para F. Então, ela sempre arruma um jeito de chegar até lá. Né? Por exemplo, quando o Facebook ou o Google caiu, ninguém ficou sem internet. Você ainda conseguia acessar, por exemplo, quando o Google caiu, você conseguia acessar o Facebook. Quando o Facebook caiu, você ainda conseguia acessar o Google. E essa é a graça da internet. Você ainda consegue manter essa comunicação, você consegue manter ainda que as informações não sejam perdidas por mais que parte da rede seja comprometida. Né? Então, caiu uma linha, não acaba com o sistema como seria em qualquer uma dos outros meios de comunicação. Né? Então, a ancestral, né, isso que a gente está falando da ARPANET, que era essa internet, né, a nossa ancestral da internet, né, para fins militares, né, e foi a primeira rede de computadores por comutação de pacotes, né, que dividia informação em pacotes, né, de um certo tamanho e enviava. Né. Quem define o tamanho e o tipo do pacote é o protocolo. A gente vai falar dele depois, tá? Então, em 1966, a ARPANET estava instalada em 17 locais diferentes, né, nos quais computadores conectados a linhas telefônicas conseguiam trocar informações. Em um primeiro momento foi só militar. Né? Depois liberaram para pesquisa acadêmica e só depois foi liberada para civis em geral. Tá? E como isso virou a internet que a gente conhece hoje? Né? A internet hoje é algo parecido, mas ao mesmo tempo muito diferente dessa ARPANET. Vamos lá. Então, assim, essa ARPANET ela foi tendo constantes otimizações, foi incorporando novas tecnologias, né? E o marco ali, o divisor de águas, foi o TCP/IP. Né? Não sei se algum de vocês ouviram falar, mas esse Transmission Control Protocol, Internet Protocol, né? Que é o protocolo de rede, né? De transmissão de dados, né? Que moldou, né? Toda a forma que a gente transfere dados por computadores, né? Então foi em 1982 que inventaram esse cara, né? A internet é uma invenção muito recente, né? E que depois foi liberado para utilização civil, né? E até hoje é uma das melhores alternativas para a comunicação entre computadores. A gente tem outros protocolos hoje, mas o TCP/IP ainda é o de longe mais utilizado para transferência de arquivos, né?
Aí a gente tem o HTTP, que a gente vai falar depois, que é para você resgatar hipertextos, né? Que são, em outras palavras, as páginas da web. Tá? Então, com a adoção desse protocolo único e padronizado, tornou viável conectar computadores de diferentes fabricantes, né, com diferentes redes e meios de distribuição. Né? A gente tendo um protocolo, assim, convencionou isso. A gente consegue ter máquinas muito diferentes. Né? Eu consigo, de uma máquina Apple, mandar mensagem para uma máquina da IBM, sem problemas. Né? Por causa disso, né? A gente tem um protocolo de comunicação, né? Então o site eu posso fazer ele em qualquer lugar e eu posso acessar ele de qualquer lugar também, né? Beleza, então o que é um protocolo de rede? Né? É um conjunto de regras que definem a forma em que dois sistemas se comunicam. Né? É uma espécie de língua falada entre os dispositivos. Né? Se ambos falam o mesmo protocolo, então eu posso comunicar, eu posso estabelecer essa comunicação, certo? Então por isso que é tão importante, né? E a história da internet, basicamente, é a história dos protocolos de rede. A história dos protocolos de transferência de dados, de arquivos, de páginas da web. Né? É a história de vamos convencionar isso bonitinho para ficar legal para todo mundo. Basicamente é isso. Então beleza. Como se dá o acesso à internet? Né? Aí a gente tem um esquema ali. Né? O acesso à internet se dá com pelo menos 3 componentes. Né? Que é a CPE, a rede de acesso e o POP. Né? CPE é com Customer Premises Equipment, né, que é o modem no seu caso, né, algum equipamento que vai fazer essa ponte aí com a rede de acesso, com o seu provedor. Né? A rede de acesso é a infraestrutura que vai ligar o dispositivo ao provedor da internet, né? Com seus cabos, a fibra ótica, o Wi-Fi, o sinal de rádio, se a internet for a rádio, enfim. E aí o POP é o provedor, é o cara que vai te dar o enderecinho que você vai usar, que vai te dar o número que você precisa, né? O bilhete para você entrar nesse mundo que é a internet, né? Para poder entrar no Expresso ali. Sem o bilhete você não entra. Então, o POP, que é Point of Presence, é o ponto de presença do provedor que os equipamentos atribuem ao dispositivo o endereço IP, dando acesso à internet. Tá? Importante que o endereço IP ele é vinculado à conexão. Tá? Cada conexão você vai ganhar um endereço IP. Esse cara vai te dar aqui, ó, tô sua fichinha aqui, agora você pode entrar no clube, né, da internet. Né? E aí, quando a gente fala em provedor, a gente está falando do cara que provém, né, que provisiona esse endereço para se utilizar a internet. Ok? Tá, o que é esse tal de endereço IP? Já comentei um pouquinho, né? O endereço IP é necessário para que você acesse a internet, né? Para você comunicar com outros computadores. É o seu número de identificação nesse protocolo, né, da internet, né? Inclusive IP é Internet Protocol. Então é o seu enderecinho, tá? Para entender a importância do IP, é como o número de telefone, né? Na linha telefônica, cada um tem um número que te identifica, né? Identifica aquele participante dessa rede de telefones, né? O endereço IP é como se fosse o seu número telefônico da internet, né? Então você conecta ao provedor, ele te dá um IP e ali você pode realizar chamadas com outros computadores que também estejam conectados na internet. Importante notar, lembra que eu falei lá na primeira aula sobre como funciona a web que os sites têm endereço IP? Os sites são como computadores com endereço IP, tá? Só que eles são computadores que a gente chama de servidores, né? São computadores mais parrudos, enormes, que ficam ligados 24/7, tá? E esses computadores parrudos, eles também têm endereço IP e quando a gente acessa um site, a gente acessa o endereço deles, né? Por meio da World Wide Web, que tem o DNS, que é o Domain Name System, e aí, por meio deles, a gente consegue encontrar esse endereço IP. A gente não sabe ele diretamente, mas a gente sabe a URL, né, o nome que ele leva. Né? Então é aqui que linka a nossa primeira aula com o que a gente vê aqui. A gente vai ver um pouquinho desses conceitos de novo. Então vamos lá. Mas como o provedor de internet sabe se são aparelhos diferentes conectando à internet? Afinal, o endereço IP é a conexão. Ele não sabe qual é o aparelho. Ele sabe a conexão. Né? E é pelo MAC address. Tá? Todo dispositivo que tem uma saída de rede, né, que tem uma porta Ethernet e tal, ele tem um endereço MAC, né, MAC address, que é um número único de cada máquina hexadecimal, tá? E ele permite que você consiga distinguir e identificar um aparelho específico, né? Então, quando você ganha um IP, ele está falando, ele registra lá, estou dando essa conexão para esse MAC,
né? Não Mac computador, mas esse MAC address, tá? Para esse MAC address. E, e aí, com isso, vamos dizer que você pode até pegar na sua rede privada, se olhar lá no seu roteador, você consegue bloquear endereços MAC, você consegue bloquear um dispositivo específico. Né? E você consegue também permitir acesso, vamos dizer assim, a uma rede privada de uma empresa a números MACs específicos. Né? É por causa dele, ele que você consegue distinguir na rede qual aparelho é. Né? Ele é o RG dos aparelhos. Tá? Bom, e como que é cada um desses? O endereço IP ele é representado por quatro, né, partes de número, né, que vão de 0 a 255, né? E ele identifica a conexão, tá? Como está dizendo aqui no textinho, né? E cada um é um octeto, né? E que pode ir de 0 a 255 e quatro partes, divididas com ponto, tá? E o endereço MAC são 6 bytes de informação separados por ponto ou hífen, né? E formato hexadecimal, né? Então lá, 00, 19, B9, FB, E2, 58. Esse é um endereço MAC de um dispositivo específico, tá? Só para vocês conhecerem o formato de cada coisa e saber o que é o que quando vocês enxergarem, tá? Outros conceitos importantes: DNS e HTTP, tá? O DNS, ele é o Domain Name System, até mencionei ele. Ele é o que torna possível traduzir o endereço como mac.gov.br, que está aí, né, ou google.com, para um endereço IP. Né? Então, ele que possibilita a existência da URL, né, que você consegue, através disso, remeter a um endereço. Né? Então, ele é um sistema hierárquico que começou a ser utilizado em 84 e foi fomentado em uma base de dados distribuídas hierarquicamente, com qual os equipamentos realizam consultas para descobrir o endereço IP dos computadores que precisam se conectar. Tá? Então ele é meio que ali um arquivão ali, né, que guarda isso, né, e tem um sistema de guardar isso hierarquicamente, e você consegue, através de endereços, descobrir o endereço IP. Né? E HTTP é o protocolo que nos permite navegar entre as páginas da internet. Né? Você vê que vai em qualquer página, tá lá, HTTP, tá lá. HTTPS, que é um protocolo que evoluiu do HTTP, né, com segurança de ponta a ponta, né, que só o usuário e o final sabe, né, o que tem naquela conexão, né, tem contato aquilo, né, não tem nada no meio, que é o HTTPS. Significa Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Tá? Hipertexto é uma forma de você escrever páginas da web, né? Que é através do HTML, que é o Hypertext Markup Language, né? Linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Que são formas de você colocar tags, você colocar alguns comandos e você consegue estabelecer ligações entre textos. Posso colocar um link, por exemplo, você clica e vai para outra página. Eu posso colocar headers, né? Títulos e corpos de textos, né? E consigo fazer essa ligação rápida e fácil ali, né, entre as páginas do web, tá? Ela foi criada por um cara ali chamado Tim Berners-Lee, que era um cientista da CERN, e tudo que ele queria na vida dele era facilitar ali, ajudar a galera a organizar os textos das pesquisas acadêmicas ali do CERN. E acabou que ele fez um negócio que serviu para todo mundo, né? Foi aí todo mundo gostou do protocolo, né? Nem todo mundo, mas assim, a maioria gostou do protocolo e começou a viralizar isso daí, né? Aí todo mundo passou a usar isso como padrão, tá? Então, assim, além desse protocolo, que é um conjunto de regras para que dois dispositivos conversem, né, sobre a transferência desses dados, né? E da linguagem de marcação para você criar, né, essas páginas, no caso, né, o hipertexto, né? Era preciso ter um software que fosse capaz de utilizar esse protocolo, né? Tanto para enviar quanto para receber e reconstruir as páginas, porque ele vai enviar um arquivo de texto. E aí ele também pode receber um arquivo de texto. E ele tem que saber montar aquilo da forma que se quer ser visualizado. Né? E por meio desse software, né, esse Tim... Tá. E aí esse Tim Berners-Lee criou também o protótipo do browser, do navegador que você usa aí no dia a dia. Que era basicamente o software que tinha essa capacidade de enviar hipertexto e receber hipertexto e construir na tela o que se queria se exibir, né? Então, esse cara aí fez um grande favor para a humanidade. A gente deve grande parte da internet ao Tim Berners-Lee aí por ter criado o protocolo e o HTML e o protótipo do navegador,
Então, um salve para esse cara aí e assim, para você entender a importância desse protocolo, né? E por que que todo santo página da web tem ali HTTP, certo? Por causa disso, porque ele está recebendo um arquivo de texto e reproduzindo na sua tela ali bonitão, como deve ser exibido. Hoje, além do HTML, a gente tem outros recursos que ajudam o HTML a ficar bonitão na tela, né? Só HTML sozinho é um negócio feio, assim, preto no branco, algum azulzinho ali do link e tal, né? E a gente evoluiu, né? Criou o CSS, que é uma forma de dar estilo para HTML, a gente criou scripts em JavaScript que consegue fazer ali animações. Então, cara, evoluiu pra caramba, mas é a partir desse protocolo que isso foi possível, certo? A gente vai saber mais sobre isso, sobre desenvolvimento web, né, no nosso tópico 6. Mas é isso. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Aí um bom dia para vocês, ou boa tarde ou boa noite, e um grande abraço.